Olá, vamos para a nossa aula de Sociologia e vamos falar, né, das formas de organização do Estado ao longo da história. Então, se a gente olhar a apostila, né, nós estamos falando sobre o Estado e o tema de hoje, então, é como que o Estado se organizou ao longo da história. Não só o tema de hoje, mas nas próximas aulas também, né? Ao longo da história e em várias partes do mundo, o Estado se organiza de uma forma diferente. Vamos lembrar o que é Estado? O Estado é uma instituição social que regula, né, em certo sentido, a vida em sociedade. Então, para nós vivermos em sociedade, temos que ter um Estado, algo que nos regula, né? Senão cada um faz o que quer. E vamos lembrar o que é instituição. Então, é toda forma ou estrutura social estabelecida, constituída, sedimentada na sociedade, né? Então, a instituição define regras, normas, né? E exerce formas de controle social. Então, o Estado, a família, né, que é a primeira instituição, a escola, a igreja e outras que existem, né? Todas com o objetivo de criar limites, regras, termos um bom convívio em sociedade. Foi lá na Grécia Antiga que começou a surgir as ideias, os conceitos, né, sobre as formas que formam o Estado, né, que constituem os diferentes Estados. E um dos primeiros gregos a debater esse tema foi Heródoto, considerado o primeiro historiador, né? Então, Heródoto já definia 3 formas: a monarquia, onde o poder passa de pai para filho, ou no caso de um guerreiro para outro, né, depende da sociedade, onde na monarquia o poder é alicerçado nas mãos de apenas um governante, então apenas um governa. Na oligarquia, que seria uma outra forma de governo, que também existiu na Grécia, existiu na Fenícia, em vários lugares, na oligarquia um grupo governa, né? Depois vamos ver aqui na história do Brasil, durante a República Velha. E nós temos a democracia, uma invenção grega aí, né, de Atenas, né? Então, onde todos os cidadãos governariam, né? E tomariam um poder de decisão. Veja bem, os cidadãos, né? Depois nós vamos definir o que são cidadãos. Já um filósofo grego, né, Platão, né, os gregos vão aperfeiçoando essas ideias, né, o Platão ele aponta formas puras e impuras de organização do Estado. As formas puras, elas têm como base o benefício do povo. As formas impuras são aquelas que não governam, né, para o bem comum. Então, Platão nos coloca as formas puras: a monarquia, a aristocracia, a democracia. Já as formas impuras, Platão nos coloca a tirania, a oligarquia e a demagogia, né? É claro que isso é um conceito teórico, nada impede de um monarca governar por interesse próprio, né? Mas Platão ele nos coloca assim a monarquia como algo para o bem de todos, né? Que seria o correto, né? E a tirania já seria o oposto, seria
para benefício próprio, né, de uma pessoa só. Para os gregos, nem todos os indivíduos são iguais, nem capazes de exercer o poder. Então, nós não podemos esquecer que lá na Grécia Antiga era uma sociedade escravista e machista. Logo, nem todos os indivíduos são iguais para aquela sociedade, para aquele contexto histórico. Então, escravos, mulheres, por exemplo, não eram cidadãos, né? No caso de Platão, ele defende uma aristocracia de filósofos, né? E ao longo da história nós vamos ver que a aristocracia vai ser formada por grandes fazendeiros, pessoas que têm poder aquisitivo. Então, essas classificações de forma de poder não são aleatórias e decorrem de um movimento de necessidades socio-históricas. Então é isso, né? Então essa classificação não é aleatória. Lá na Grécia, escravos, mulheres não eram cidadãos, né? Se a gente for para a Idade Média, a nobreza, né, que tinha direitos, os camponeses não tinham direitos, né? Então, depende do momento histórico para nós classificarmos as formas de poder. Então, a classificação de formas de governo são produzidas e produzem outras alterações em outras instâncias da organização social. No caso aqui que a gente vai trabalhar, as leis. Então, as leis, elas surgem com o objetivo de criar limites, criar forma, né, para essas diferentes classificações de governo, né, essas formas de governo. Né? Então, a Drácon, também lá na Grécia Antiga, ele vai surgir na época as primeiras leis escritas da Grécia Antiga, né? Justamente por qual motivo? Para evitar fraudes e que certos grupos, né, que pode ser uma oligarquia, uma aristocracia, uma monarquia, qualquer grupo, né? Então, Drácon, ele cria as leis escritas lá em Roma, né, com o objetivo então de garantir a isonomia, a igualdade de todos os cidadãos perante a lei. Então, as leis escritas, elas acabam beneficiando a sociedade, né, e dando os limites para as formas de governo. Já em Roma, as primeiras leis escritas foi a lei das 12 tábuas, né? Porque o que acontecia lá na Grécia e acontecia em Roma, né? Quando a lei era oral, não escrita, as famílias mais poderosas, tradicionais, utilizavam seus poderes para criar leis de acordo com seus interesses. Agora, com a lei escrita, e qualquer um que tenha o domínio da leitura, ela pode ter acesso a essa lei e se defender, né? E a lei não vai mudar de acordo com os interesses do momento. Então, as leis surgem para criar limites na sociedade e criar limites, né, para as formas de governo.